Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e você é meu convidado a, junto comigo, ter essa experiência maravilhosa na presença de Deus por meio da meditação de um tema, a reflexão de um texto bíblico e com certeza fará total diferença na minha e na sua vida, tá certo? Antes da gente conhecer qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos buscar a presença de Deus antes? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos tendo essa oportunidade de te cultuar, de te adorar e de buscar a Ti, de passar tempo de qualidade na Tua presença. Ah, Deus, muitas vezes nós nos esforçamos para ter esse momento contigo, porque não é algo natural a nós, seres humanos, pecadores, querer buscar o Teu reino. A bem, na verdade, seria mais agradável e prazeroso praticar o mal e cometer pecados. Mas, mediante o poder do Teu Espírito que habita em nós e dentro de nós, é que nós estamos lutando contra a carne. Não simplesmente para, quem sabe, nos vangloriar, mas acima de tudo para trazer glória ao Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, Pai. Que vez ou outra, infelizmente, a carne vence. E isso, de fato, traz não apenas tristeza ao nosso coração, como nós sabemos que também entristece o teu. Então, fica conosco, dá-nos a tua paz e que possamos ter um momento na tua presença. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é um tema um pouco polêmico, tá? E o tema é amar o inimigo. E aí? Como é que tem sido essa realidade, essa situação aí na tua vida? Conta para mim aí nos comentários. Eu quero convidar você para ler aqui junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 44. É um texto bastante conhecido quando se fala sobre esse assunto. Fala assim, ó. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha só a ordem, né, que Jesus está fazendo a cada um de nós. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Me diga aí você, cumprir esse mandamento, essa ordem, tem sido fácil? Tem sido uma experiência agradável? Seja sincero, não tenha medo não, porque da minha parte eu falo que não é nada fácil, né? Humanamente falando, beira a ser impossível. Certa vez, o camarada chamado Freud, ele disse que esse mandamento, essa ordem, ela não apenas é algo impossível de se obedecer, né, de se viver, como também ela é injusta. Como assim amar o inimigo? Como assim orar por aqueles que me perseguem? É como se a gente estivesse premiando, né, a pessoa má. É como se a gente estivesse passando a mão na cabeça de cima daquelas pessoas que estão, de certo modo, sendo ruins com a gente. Será que, de fato, Jesus ele não percebeu o que estava falando? Vamos entender então esse texto e esse tema hoje? Vamos lá. Primeiro ponto. Levando esse verso, esse texto para o contexto de Jesus, a gente precisa mergulhar, né, para poder entender o contexto. Nos dias de Jesus, tal prática, tal vivência não era fácil. Às vezes a gente pensa, não, ele deve ter dito isso porque na época dele era tranquilo, né? Era uma outra realidade, era outro tempo, e por isso ele falou isso. Mas como o tempo mudou, esse texto não se aplica a nós hoje. É impossível viver esse texto hoje. Mas vamos refletir um pouquinho na época de Jesus. Qual era a situação do povo ali de Deus, das pessoas que estavam ali vivendo nos dias de Jesus? Bom, a gente há de concordar que o povo estava, podemos dizer assim, vivendo em uma situação de opressão. Eles eram, de certo modo, cativos dos romanos.
Embora eles vivessem, trabalhassem ali, faziam suas coisas, eles estavam sob o regime romano. Ou seja, haviam leis que, de certo modo, deixavam claro o poderio romano sobre eles. É tanto que aquela situação lá de andar, né, uma milha carregando cargas e tudo, isso era uma lei romana. Se um romano encontrasse um judeu, né, ele tinha por direito ali a opção de obrigar o judeu a carregar os seus fardos, né, as suas cargas. E aí foi por isso e por essa situação em questão que Jesus disse: olha, não apenas vai uma milha, mas anda a segunda milha também, né? E isso trazia, de certo modo, um certo desprezo, uma certa tristeza, um certo ódio, um certo sentimento ruim com relação aos romanos. Aí imagina só como foi que as pessoas na época de Jesus ficaram quando ouviram Jesus falar exatamente essas palavras: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Com certeza não foi algo de engolir, assim como não é para mim e para você. Porém, nós precisamos entender um detalhe muito importante. Um detalhe que muitas vezes a gente deixa passar de maneira despercebida. Existe uma palavrinha que muitas vezes a gente trata como um sinônimo da palavra amar, que é o tal do gostar. Embora elas se pareçam, embora às vezes a gente utilize elas dentro do mesmo contexto, elas não são palavras sinônimas perfeitas. Gostar é completamente diferente de amar. Ano passado, inclusive, eu gravei uma meditação falando sobre isso, a diferença de amar e gostar. E eu vou trazer, vou rebobinar, trazer à tona aqui para a gente poder entender o que Jesus estava querendo dizer aqui. Davi, o que significa amar, o que seria amar e o que seria gostar? Amar é você ter a capacidade de tratar o seu próximo bem. E aí você pode tratar bem a outra pessoa de várias formas. Ouvindo, sendo respeitoso, sendo cortês, né, dando atenção. Ou seja, várias formas, maneiras práticas, você pode demonstrar o amor para com o próximo. Já o gostar é completamente diferente. Enquanto o amar, você trata a pessoa ali dentro dos limites, dentro das normas, dentro do que se é, vamos dizer assim, normal entre uma relação entre pessoas. O gostar, ela meio que quebra esses limites. É quando, por exemplo, você traz essa pessoa para dentro de sua casa. É quando você passa tempo e, quem sabe, até mesmo extrapola tempo com aquela pessoa. Quando você se demora, quando você tem prazer na presença daquela pessoa. É isso que significa gostar. E aí, quando a gente vai para as palavras bíblicas, em nenhum canto dela você vai ver uma ordem da pessoa de Deus dizendo: olha, você deve gostar de todas as pessoas. Não, não é assim. Não foi assim nem na vida de Jesus, o Filho de Deus. Embora Jesus tivesse ali 12 amigos, Jesus tinha os mais chegados. Tinha ali os melhores amigos. Jesus desprezava os... Não, tratava bem do mesmo jeito, igual aos melhores amigos. Porém, aos melhores amigos, que era Pedro, Tiago e João, esses três, que a gente percebe que em momentos especiais da trajetória do ministério de Jesus, eles estavam ali presentes, a convite do próprio Jesus, né? A gente percebe que Jesus tratava eles de modo diferente. É como se tivesse ali uma relação mais próxima, mais chegada. Isso aconteceu na vida de Jesus. Em outras palavras, é normal e comum também acontecer na minha e na sua. Davi, então, já que amar é um mandamento, e a Bíblia deixa muito clara que se eu não amo o próximo, eu não conheço a Deus, né? E nós estamos buscando todos os dias conhecer mais e mais a Deus, então eu preciso amar o próximo, como a mim mesmo. Então, como é que eu vou lidar com essa questão? Porque amar alguém que me faz bem, ok. Inclusive, o texto anterior fala sobre isso.
Amar quem te faz bem, quem te sauda, quem te respeita, isso é moleza. Mas amar quem é mal com a gente, quem não gosta da gente, quem nos maltrata, como fazer isso? Muitas vezes a gente traz a realidade muito para nós e trata de forma muito pessoal. E às vezes a gente olha para essa situação e pensa, não, não é possível. Ele pisou no meu calo, ele botou o dedo na minha ferida. Não, 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 não. Não é possível amar essa pessoa, tratá-la bem, orar por aqueles que estão me perseguindo. É impossível. Mas se a gente for para com a realidade espiritual, eu e você, que aos nossos olhos nos consideramos pessoas boas, e quem sabe até mesmo pessoas melhores do que os nossos algozes, a gente, no contexto espiritual, é tudo igual. É tudo farinha do mesmo saco. A mesma coisa. Como assim, Davi? Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca fiz nada de errado com ninguém. Como é que eu sou igual àquela pessoa? Sabe, eu e você, juntamente com uma pessoa que está fazendo escolhas ruins na vida dela, aos olhos de Deus nós somos pecadoras. E a Bíblia afirma que, embora eu e você busquemos viver uma vida com ações boas e práticas genuínas, nada que a gente possa fazer de tão bom que pareça aos nossos olhos poderia nos justificar ou, quem sabe, nos tornar bons aos olhos de Deus. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Ah, Davi, então já que não importa eu fazer nada de bom, eu ainda vou ser igual àquele que não vale nada? Então por que procurar ter uma vida consagrada a Deus, uma vida em santidade na presença de Deus? Sabe, a Bíblia, enquanto ela reforça para que eu e você devamos amar, ela também nos traz à tona que ao Senhor pertence a vingança. Em outras palavras, o que o texto quer dizer é que haverá um momento, haverá uma ocasião em que Deus trará o salário de todas as pessoas. E para aqueles que desistiram de viver uma vida em santidade, desistiram de buscar a presença de Deus, o salário para essas pessoas vai ser a morte eterna. Mas para aqueles que, mesmo reconhecendo que aos olhos de Deus, aos olhos espirituais, eram pecadores, mas mesmo assim insistiram e buscaram em ser pessoas melhores, quem sabe até mesmo fizeram como Paulo, escravizaram o próprio ser para poder andar em conformidade com assim diz o Senhor, essas pessoas elas receberão o salário da vida eterna. Em outras palavras, o desfecho da história desse mundo vai dar a cada um aquilo que, de certo modo, ele fez aqui na terra. Não como pagamento do seu esforço, mas mediante, vamos dizer assim, a posição que você toma hoje. Em outras palavras, se você escolhe obedecer a Jesus, você escolhendo andar nos passos de Jesus, você, com certeza, vai receber a graça mediante os méritos de Jesus, porque é isso que a palavra de Deus nos afirma. E com relação à injustiça, que muitas vezes nos saltam aos olhos, a ideia de amar as pessoas ruins, orar por aqueles que nos perseguem, nunca se esqueça disso que eu vou dizer agora. A pessoa mais injustiçada foi a pessoa de Jesus Cristo. E mesmo assim, ele fez o bem, ele nos amou e fez aquilo que, quem sabe, eu e você estamos sendo resistentes a fazer ao nosso próximo. Dentro do contexto espiritual, nós que estamos hoje fazendo um momento com Deus, buscando a presença de Deus, nós éramos os inimigos de Jesus. E o que foi que ele fez por nós que éramos os inimigos dele? Ele nos amou. Ele nos tratou com amor. Ele deu a si mesmo em sacrifício por cada um de nós, deixando o exemplo máximo de que eu e você devemos fazer o mesmo. Em outras palavras,
Deus nunca vai pedir algo que é demasiadamente impossível, vamos dizer assim, difícil, ou quem sabe que ele não tenha feito antes. Tudo que Deus pede de forma antecipada, ele já fez por cada um de nós. Então que a gente possa sim buscar obedecer a essa norma, a essa ordenança, a essa lei, a esse mandamento. Porque antes dele nos pedir para fazer isso, ele já fez por cada um de nós. Sendo ele o exemplo perfeito, isso nos habilita não apenas a viver essa realidade, mas nos mostra que é possível. Isso graças à pessoa de Jesus Cristo. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje falando sobre amar o inimigo. Algo que muitas vezes parece ser impossível, mas que quando nós refletimos na vida de Jesus, a gente chega à conclusão que dá sim para fazer. Basta a gente deixar de olhar para a gente e olhar para Jesus, aquele que fez, quem sabe, o impossível por cada um de nós. Tá bom? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro, para a honra e glória de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.